Eu sou o Rubens do portal Aprendendo Inglês e hoje eu vou falar com vocês sobre expressões idiomáticas ou idioms, ou phrasal verbs. Isso é uma coisa bastante complicada para nós brasileiros, aprender as expressões idiomáticas. Olha só, você tem geralmente um verbo e uma preposição. O verbo significa uma coisa, a preposição significa outra, aí você junta os dois e você tem um terceiro significado. É bastante confuso, mesmo porque nós não temos esse tipo de situação no nosso idioma. Olha só a expressões idiomáticas que você pode formar com o verbo get. Get in, get out, get away, get off, né? São várias. Get up, né? Então, é muito confuso para a gente, por exemplo, e qual que é uma forma tradicional que nós usamos para aprender isso? A gente pega a lista, get in significa entrar, get up, levantar, get away, sair, escapar, né? Enfim, a gente pega a listinha e vai tentando memorizar como? Da forma que a gente aprendeu, da repetição, fica repetindo, 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 repetindo. Só que esse tipo de forma de memorização, ela é muito falha. Possivelmente, no dia seguinte você já esqueceu tudo. Tá? Então, a melhor forma de você aprender as expressões idiomáticas é, primeiramente, você não vai aprender todas as expressões com get no mesmo dia. Você aprende uma expressão com get num dia, aí uma outra no outro dia, e por aí vai. Você espalha. Você não pode colocá-las muito juntas, porque senão você vai esquecer. E você sempre aprende com exemplos. Não é que nem eu falei aqui, get in, entrar. Não. Você vai montar uma frase, porque com a frase você pode visualizar a situação. Por exemplo, você pode se imaginar ouvindo a campainha da sua casa, você desce as escadas, ou vai lá, abre a porta, você vê uma pessoa que você gosta e você diz, how nice to meet you, please get in. Quer dizer, que legal te ver, por favor, entre. Então, quando você utiliza a visualização dessa forma, você se envolve bastante no aprendizado daquela expressão. E é com uma frase, tá certo? Então, essa é uma forma. Mas, na verdade, é uma forma um pouquinho demorada. Ela é a melhor delas, tá? Quando você se envolve dessa forma, quando você visualiza, é a melhor forma. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade, de aprender expressões idiomáticas. Eu ficava muito frustrado. Por quê? Tudo bem, você consegue se virar na língua inglesa sem saber nenhuma expressão idiomática? Até que consegue. Você consegue conversar, você consegue usar sinônimos para aquilo. Mas acontece que as expressões idiomáticas, elas são uma parte fundamental do idioma inglês e os nativos da língua inglesa usam as expressões idiomáticas praticamente o tempo inteiro. Então, pode até ser que você se comunique bem sem conhecer, mas o seu inglês vai ficar um inglês muito capenga, né? Ele vai ficar muito pouco natural. Bom, então voltando como é que eu aprendi, eu também estava desesperado, não conseguia aprender as expressões idiomáticas, então eu peguei um livro chamado Essential Idioms in English, do autor chamado Richard Dixon. Isso foi nos anos 80, por aí. Então, como é que eu fazia para aprender? Eu molei uma estratégia que funcionou super bem para mim, inclusive eu adotei depois essa estratégia ao escrever o meu livro chamado As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Então, o que eu fazia? Eu lia a lição 1, tá? No primeiro dia. No segundo dia, eu lia a lição 2 e revisava a lição 1. Mas essa revisão eu não fazia lendo tudo. Eu só olhava a expressão idiomática e se eu soubesse o significado, eu passava direto, né? Aí, se houvesse uma expressão idiomática que eu não conhecia, eu ia lá e lia todos os exemplos, para reforçar aquele conceito na minha cabeça. Então, eu fazia assim. Então, no terceiro dia, eu aprendi a lição 3 e revisava as lições 2 e 1, até chegar na última lição, em que eu estudava a lição do dia e revisava todas para trás. Eu tinha muito tempo para fazer isso, porque para ir para a faculdade, eu era estudante, e eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu passava, em média, 2 horas por dia dentro do ônibus. Então, eu tinha bastante tempo para fazer essa prática e funcionou, que é uma maravilha. Tá? Então, muito intuitivamente, eu acabei esbarrando num algoritmo de aprendizado que se chama de repetição espaçada, que foi popularizado por um pesquisador polonês, Piotr Wozniak, que ele bolou um sistema chamado SuperMemo. É um sistema, esse pesquisador, ele é muito focado na memória e na forma como nós aprendemos. Tá? Então ele bolou um sistema chamado SuperMemo que funciona por meio de repetição espaçada. O que é repetição espaçada?
É justamente o que eu fazia, né, no meu texto de inglês lá no livrinho, não tinha software. É aquilo, você estuda uma matéria e você faz revisões. Então, de uma forma muito simples, a repetição espaçada funciona assim. Hoje, você aprendeu um conceito novo. Então, o seu nível de conhecimento daquele conceito está em 100%, você sabe tudo, né? Amanhã, esse nível de conhecimento seu não vai estar mais em 100%, ele vai cair para 90%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que rever a informação novamente, de forma a que o seu nível de conhecimento daquela informação suba para 100%. Mas, quanto tempo vai levar para cair novamente para 90%? Não vai ser no dia seguinte, porque você já fez uma revisão. Então, vamos supor que vai demorar mais 3 dias para esse nível de conhecimento cair para 90%. Então, neste momento, você novamente vai ter que ver a informação para chegar a 100%. E essa repetição, os intervalos necessários para você rever a informação vão se espaçando cada vez mais. Então, por exemplo, vai chegar um ponto em que você vai ter que rever a informação daqui a 6 meses, que é quando se determina, né, por meio desse algoritmo da repetição espaçada, que você vai precisar rever aquela informação. E vai chegar um ponto que você não vai mais esquecer aquele dado, tá certo? Então é assim que funciona o sistema de repetição espaçada implementado, né, pelo programa SuperMemo. E, felizmente para nós, existem várias alternativas livres e gratuitas que implementam o mesmo algoritmo. E você pode usar para criar os seus, ele chama de decks, né? Decks são os baralhos, os seus decks de informação, para você aprender o que você quiser. Então, no nosso caso, eu coloquei as expressões idiomáticas. Eu tenho no portal Aprendendo Inglês, eu tenho uma lista eletrônica que todos os dias ela envia uma expressão idiomática com diversos exemplos para você praticar. E o que eu fiz? Eu peguei todas as expressões idiomáticas que eu desenvolvi, né, para o portal, eu coloquei dentro desse software chamado Anki. Tá? Então, dentro desse software são 925 frases e dentro delas você tem as expressões idiomáticas e coloquei também, né, nesse Anki, eu coloquei o áudio das frases. Então você, ao mesmo tempo que você está aprendendo as expressões idiomáticas, você também vai estar aprendendo a pronúncia das frases. Tá? Eu tive cuidado de colocar as frases pronunciadas por nativos da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Austrália. Então, de forma que ao estudar as expressões idiomáticas, você também possa se familiarizar com o sotaque de diversas partes do mundo. Tá? Então você vai ver como é que um britânico, né, fala, como é que o americano fala, como é que o australiano fala. Então, nessas 925 frases, você tem um vocabulário enorme, são cerca de 2.000 palavras diferentes. Tá? Então, mais um terceiro benefício, você vai aprender as expressões idiomáticas, você vai ampliar o seu vocabulário e você também vai se familiarizar com o som da língua inglesa falado por pessoas de diferentes partes do mundo. E mais importante, o importante é que você, da mesma forma que eu citei o exemplo da porta, que você vai lá, se visualiza, para você poder incorporar essas frases ao seu repositório de conhecimento, você, né, deve se envolver naquela situação. Então, se você tem uma frase, por exemplo, uma frasezinha boba, né? The book is on the table. Então você vê um livro em cima da mesa, você se vê andando na direção do livro, pegando o livro e abrindo. Então sempre que nós envolvemos uma maior parte dos nossos sentidos que nós pudermos em uma determinada ação de aprendizado, melhor para nós. Fica mais difícil você esquecer aquela informação, tá certo? Então, tudo isso que eu estou falando sobre o Anki, sobre esse deck das expressões idiomáticas, tá? Tudo isso aí você pode baixar gratuitamente no nosso portal e você vai encontrar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então, é um recurso muito importante. E eu vou até um pouquinho mais longe, né? Ao longo dos 20 anos de existência do meu trabalho, né, com inglês, da lista Aprendendo Inglês, que originalmente chamava English for Reading, que era para leitura, tá? Ao longo desses 20 anos, muita gente conseguiu aprender inglês sozinha, né, sozinhos, sem ir para nenhuma escola, somente seguindo as orientações que eu estou dando aqui. Então, esse deck das expressões idiomáticas vai te ajudar em muito, tá? E se você se disciplinar a todo dia e estudar um pouquinho, ao passo de 6 meses ou 1 ano, você vai ver o salto que o seu conhecimento da língua inglesa vai ter, tá bom? Então, não se esquece de conferir aqui embaixo os links e dar uma estudadinha. Se você realmente tem como prioridade aprender a língua inglesa, tá? Esses recursos vão te ajudar em muito.
Bom, então por hoje é só. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho de notificações para que sempre que tiver uma novidade aqui no canal você seja notificado por e-mail pelo YouTube, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.